João 6, e pode pôr o dedo aí e olha para mim. Este que nós vamos ler agora é um discurso que Jesus fez. Há muita gente que o seguia. E pelo final do discurso, muitos abandonaram, foram embora. Porque disseram, e nós vamos ler isso aqui um bocadinho, disseram que o discurso foi muito duro. A verdade é esta, eu já li várias vezes esta semana este discurso e para mim não era muito duro. Era algo, não é? Era algo que Jesus tinha no seu coração para dar ao povo e para mim não era muito duro. E se você vai ver a partir do versículo 25, o título da mensagem hoje, igreja, é o Pão da Vida. Eu creio mesmo do fundo do meu coração. E só quero pedir uma coisa esta manhã, pode ser? Que você preste atenção à palavra de Deus hoje. Porque se você entende aquilo que eu vou falar hoje, vai mudar a sua vida como mudou a minha vida. Nós hoje vamos tomar a Santa Ceia, que este pão está aqui. Este pão está aqui. É um papo seco, não é? Prontos? É um papo seco. E tem este vinho. E alguns podem olhar para este pão, que é um papo seco cortado em cubos, não é? E podem olhar para este vinho, que é vinho de madeira, muito bom. E podem pensar assim, é só pão, é só vinho. Também fizemos isto todos os meses. Mas nós vamos ver hoje, pela palavra de Deus, o significado deste pão e o significado deste vinho. E nós vamos ver mais, igreja. Vamos ver o que Deus faz na nossa vida quando nós tomamos este pão, e nós vamos ver o que Deus faz na nossa vida quando nós bebemos este vinho, pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Tenho aprendido uma coisa, não ultimamente, mas já há algum tempo. Eu quero também deixar uma dica para a igreja. Quando você prepara uma mensagem, uma palavra, quando você lê a Bíblia, cerca do assunto fora, você leia a Bíblia, o capítulo todo. Por quê? Para ler o contexto que está lá escrito. Amém? Nós não podemos pegar em meia dúzia de palavras ou um versículo solto, digamos assim, e aplicar isso na vida financeira se o contexto é misericórdia e julgamento. Quem sabe o que estou a dizer? Ok? E, além disto, a partir do 25, já vamos ler do início. E você vai reparar em João 6, quem já abriu, a partir do 1, fala quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quem sabe dessa história, levanta a mão. Toda a gente conhece, não é? A Bíblia fala que um dia Jesus estava a dar um discurso e tal, e retiraram-se, não é? Foram embora, mas o povo andava atrás de Jesus. E Jesus voltou para os discípulos, olha, tu vais dar comida a eles. E vou-te pôr em linguagem que vocês vão entender. Você vai dar comida a eles. E os discípulos disseram assim, mas mestre, Jesus, nós não temos aqui senão cinco pães e 2 peixes. Como é que nós vamos dar comida a este pessoal todo? A ler isto, igreja, e a ler a Bíblia, o significado do pão, atenção que eu vou dizer hoje, e você não distrai o que eu vou dizer hoje. O significado do pão na Bíblia é algo tremendo. O significado do pão na vida, o pão nesta terra, nossa vida cristã é tremendo. Se calhar vocês não entendiam até hoje, mas você vai ver hoje pela palavra de Deus o significado. Posso ouvir um amém? Diz assim, podemos ler a partir do 10. E disse Jesus, mandei assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Portanto, grupos 5 em 5.000. E Jesus tomou o quê? Os pães. Você vai reparar que Jesus, ao longo da Bíblia, não só nesta passagem, mas outras passagens da Bíblia, ele dá muita importância ao pão. Por que ele não se segurou nos peixes primeiro? Por que foi no pão? Tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos
pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, ou seja, o peixe estava em segundo lugar. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-se nós, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada. Portanto, Jesus estava a dizer aqui, eu dava muita importância ao pão. Para quem não sabe, o pão, o significado de pão, na Bíblia, a Bíblia faz referência ao pão 392 vezes na Bíblia. 392 vezes na Bíblia. O pão, na Bíblia, significa a insatisfação do ser humano. É bom que quem está a escrever isso, escreve. O pão na Bíblia, ouça com atenção, significa a insatisfação humana. Escreve bem isso. Quem não está a escrever, guarde no seu coração, porque você já vai ver uma coisa. O pão, na Bíblia, é um alimento necessário para saciar a insatisfação humana. O pão simboliza vida, renovação, prosperidade, humildade e sacrifício. E vou repetir. O pão simboliza a vida, a renovação, a prosperidade, a humildade e o sacrifício. Deus, lá do início, para quem não sabe, quando Adão e Eva pecou, ele voltou para ele e disse assim, olha, quem está a apontar pode apontar, Gênesis 3, versículo 19, no suor do teu rosto, ou seja, a partir de agora, meus amigos, vocês pecaram, e a partir de agora, no suor do teu rosto, comerás o teu pão. Você vai comer o pão e o pão vai se satisfazer. Porque o pão simboliza na Bíblia a insatisfação humana. Quem está a entender, levanta a mão. João 6, versículo no mesmo capítulo, a partir do 25. Já vamos entrar na mensagem, pode ser? E achando no outro lado do mar, portanto, Jesus aqui, como nós lemos há pouco, multiplicou os pães e os peixes, pois, entretanto, no meio andou em cima da água e tal. E agora chega aqui a esta parte. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, olha, Jesus, Rabi, quando chegaste aqui? 26. Jesus lhes respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, quem busqueis não pelos sinais que vistes, mas por comeste do pão, mas por comeste do pão e vós saciastes, ficaste satisfeito. Versículo 27. Trabalhei não pela comida que aparece. Meu Deus do céu. Trabalhei não pela comida que aparece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quem está a escrever também escreve isso. Quem não está a escrever, guarda isto no seu coração, porque você vai ver o que Jesus estava a tentar transmitir para o povo. Pela comida que permanece na vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque este é o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu, no 29, a obra de Deus é esta. A obra de Deus, igreja, é esta, que creis naquele que me enviou. Versículo 30, e disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? O que é que tu vais fazer, Jesus? Versículo 31. Ouça com bem a condição esta. Nossos pais, é bom que você guarde isto bem no seu coração, porque isto tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Nossos pais comeram o maná, e nós vamos ver o que é a maná na Bíblia hoje, no deserto. E nós vamos ver o que Jesus estava a falar aqui. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito deles a comer o pão do céu. Versículo 32, disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Glória a Deus.
Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que... Ele está a falar dele mesmo, igreja. E isto tem tudo a ver com aquilo que nós vamos fazer hoje. Presta bem atenção ao que estou a dizer hoje. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram depois, Senhor, dá-nos desse pão. Olha, eu quero sempre esse pão, Jesus. Dá-me esse pão, Jesus. Aliás, dá-nos sempre desse pão. E quem não responde isso, ouvindo este discurso? Versículo 35. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. E vou repetir. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E vou repetir que isto é lindo. Aquele que vem a mim, quem já foi a Jesus? Você nunca vai terá fome. Você nunca vai ter fome. Glória a Deus para a palavra de Deus. E estou a tentar transmitir isto para a igreja como eu li esta semana, porque eu fiquei em pulgas mesmo. E não conseguia ficar quieto aqui na igreja nem em casa a ler isto. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós que vem a mim, da maneira a mim viste e contudo não credes. Versículo 37. Tudo que o Pai me dará, verá a mim. E o que vem a mim, da maneira nenhuma lançarei fora. Versículo 38. Porque eu desci do céu. Porque eu desci do céu. Jesus estava a falar a Ele mesmo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão do céu, igreja. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai, aquele que me enviou é esta, igreja. Que nenhum, diga comigo, nenhum, de todos aqueles que me deu se perca. Todos vocês estão aqui, já chegaram aqui à frente, já deram a sua vida a Jesus. A vontade do Pai é esta, que vocês não percam. Porque este mundo é terrível, irmão. Este mundo é terrível. Oferece muita coisa. E a vontade do Pai, Ele está a dizer aqui, em preto e branco, não sou eu que estou a dizer, a Bíblia está a dizer, todos aqueles que me deu, não se perca. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida interna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, olha eles, murmuradores, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Este Jesus já partiu o juízo ou quê? Está a dizer que Ele é o pão da vida, o pão do céu. Ele perdeu o juízo ou quê? Versículo 42, e disseram, olha, não é aquele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Isto, mas espera aí, porque o Jesus vai dizer mais. Eu sou o pão no céu, descido do céu, mas este homem está a perder o juízo ou quê? Como, pois, diz ele, desci do céu? Versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse, ele estava a ver, estava a reparar aqui que eles estavam a dizer, não murmurais entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não me trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, tudo aquilo que o Pai ouviu e aprendeu vem de mim. Não que alguém visse o Pai, e não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Jesus está a dizer aqui, eu já vi o Pai. Isto para os judeus era blasfémia. Jesus estava a dizer, eu sou o pão do céu, eu sou Deus, eu já vi o Pai. E isto para os judeus era blasfémia. E depois ele diz outra vez, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida interna.
E depois ele diz outra vez, eu sou o pão da vida. E depois ele diz outra vez, que versículo 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Jesus está a dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós vamos ver aqui hoje, pela Bíblia, naquele tempo, quando o povo saiu do Egito, o que Deus fez? Isso foi uma figura que Deus estava a mostrar para o futuro. Jesus estava naquele momento, naquele preciso momento, ele estava com aquele povo. E nós vamos ver isso. E Jesus estava a dizer aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Você quer viver para sempre? Quem está aqui quer viver para sempre? Jesus está a dizer aqui, o pão que desceu do céu, para que dele comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, e nós vamos ver que este pão é literalmente este pão, está à minha frente, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu direi para a vida do mundo. E eles começaram a disputaram, pois, entre eles, olha eles, dizendo, estes os fariseus, como que nos pode dar a esta sua carne a comer? Tipo, eles não estão... Lembro do Nicodemos. Lembras do Nicodemos, que ele era um fariseu, foi até Jesus e disse, como é que eu posso herdar a vida interna? E Jesus voltou para ele, olha, tu tens de nascer de novo. Nascer de novo? Então eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe, a inocência dele. E eles estavam assim, tipo, como é que ele pode dizer que ele vai comer a minha carne? Este para eles era um filme de terror. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Este é um verdadeiro filme de terror. Eu estava a ouvir aquilo, comer a carne, comer o sangue dele, ele perdeu o juízo, o que é? E depois ele diz assim, quem come, eu sei que isto é longo, isto é um bocado longo, mas eu quero que você entenda isto que Jesus está a dizer, porque o resto da mensagem de hoje, você não vai entender, se você não entende isto. 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, a minha carne e o meu sangue, ok? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu, Jesus, nele. Quem quer Jesus na vida deles? Permanentemente levanta a mão. Vamos tomar a Santa Ceia hoje. E depois você pode ver o resto da história em casa. A partir dos 60, todos foram embora, só os 12 ficaram lá. Simão voltou para Jesus e disse assim, Jesus voltou para ele e disse assim, vocês também querem ir embora? Vai-te embora. E Simão voltou para ele, mas onde é que a gente vai? Tu tens a palavra da vida, as palavras da vida, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu, Steven, onde é que eu vou? Onde é que eu posso ir? Onde é que eu posso esconder? Jesus tem a palavra da vida. E agora vamos ver, abre a Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 13. Jesus é o pão da vida. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Abre aí, põe o dedo e olha para mim. Alguns conhecem esta história, se calhar alguns não conhecem. Deus aqui, nesta passagem, nós vamos ler o capítulo e vamos ler os 16 também, fala de um povo, igreja, que estava baixo, eram escravos do faraó lá no Egito. Eles ficaram escravos durante 430 anos. Diga comigo, 430 anos. Você já viu que é de 430 anos, todas as manhãs a levantar, a levar porrada, desculpe lá a expressão, mas era mesmo, a levar porrada, baixo do sol, a trabalhar no duro,
como escravos durante 430 anos. E Deus, diz a Bíblia, levantou um homem chamado Moisés, que por acaso, e já preguei muitas vezes aqui na igreja, se por acaso vivia lá no palácio. Para quem não sabe, Moisés era, vá lá, quem era o avô do Moisés adotivo, era o faraó. Porque Moisés foi criado por a filha de faraó, para quem não sabe. E ele estava lá no palácio, mas a Bíblia fala que ele fugiu. Um dia matou o homem, pôs ele debaixo da areia e fugiu. Foi para o deserto. Regressou para tirar aquele povo da escravatura. E Deus levantou aquele homem gago, não sabia falar, ele era gago, diz a Bíblia. Levantou o homem, e tu a dizer isto porquê? Que você se calhar está aqui sentado hoje de manhã e dizem assim, mas eu não presto para nada, mas eu tenho aquele defeito, mas eu não presto para nada, mas isso sempre foi assim, mas eu nasci assim, mas eu nasci assado. Ouça, quando você tem Jesus na sua vida, tudo muda. Você pode ser gago, pode ter uma perna, pode ter um braço, você pode ter uma mão, só 4 dedos, mas eu garanto uma coisa, quando Deus levanta um homem e uma mulher de Deus, Ele levanta um homem e uma mulher de Deus com um propósito certo, e Deus vai colocar em si o poder de Deus. Não é o teu poder que vai fazer a obra, é o poder de Deus que vai fazer a obra. E Deus levantou um homem chamado Moisés, que era gago. Ele foi, ele não tinha medo, ele disse, olha, ele até disse a Deus um dia, disse assim, mas como, o que eu vou dizer ao faraó? E Deus voltou para ele e disse, olha, tu vais dizer o seguinte, quem enviou é eu sou. É o eu sou. Glória a Deus. Eu sou. Deus é o eu sou. Eu sou. Ponto final. Tu vais dizer àquele gajo, senhor gajo, faraó, que o eu sou enviou. Ele foi, e o povo saiu. E vamos ler agora o que Deus fez naquele povo. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, veja lá o cuidado que Deus tinha com aquele povo. Como eu disse a semana passada, o povo escolhido por Deus, os judeus, o povo judaico, o povo escolhido por Deus, tinha um carinho especial para eles. Ele disse assim, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, o cuidado que Deus tinha com esse povo, vindo da guerra, não tornam o Egito. Versículo 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Vocês conhecem essa história, que atravessaram o mar Vermelho e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Versículo 19, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente juramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei depois subir daqui os meus ossos convosco. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Atá, certo? A entrada do deserto. E o Senhor, não foi Moisés, é o Senhor, igreja. Ia adiante de Deus. Você sabe uma coisa, quando você vai em frente na sua vida, é Jesus, é Deus que vai à tua frente. É Deus que vai abrir o caminho. É Deus que vai proteger. É Deus que vai confortar. E o Senhor ia diante deles, e de dia, uma coluna de nuvem, para proteger a igreja, para o guiar pelo caminho, glória a Deus. E da noite, uma coluna de fogo, para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, glória a Deus. Você já viu o cuidado? Você já viu o cuidado que Deus tinha com esse povo? Ele nunca tirou diante daqueles, e quero vos dizer uma coisa, também nunca vai tirar de você. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E quero vos dizer uma coisa, viver no deserto é morte certa. E vou repetir, viver no deserto era morte certa, você não tem dúvidas dessas. Era a morte certa. Porquê? Porque durante o dia era muito quente. À noite era muito frio. Era impossível um ser humano viver naquelas condições. É impossível. E Deus aqui cuidou muito bem daquele povo. Você quer saber uma coisa? Entre Egito
e Canaã, que era a terra prometida, aquele era 425 quilómetros, mais ou menos, segundo os estudiosos, teólogos, etc. Aquele era a partir do Egito, vamos por aqui, pode ser? Aqui, Egito, e aqui era Canaã, que é a terra prometida. Aquilo não devia levar muito tempo. Aquilo era só, parece muito, mas não é muito, 425 quilómetros, não é muito. É mais, é engraçado, eu estive a ver esta semana, é mais ou menos entre a Madeira e as Canárias, mais ou menos. Aqui as Canárias 400 quilómetros, mas a Bíblia fala do Egito a Canaã, é 425 quilómetros. Não devia levar muito tempo, não devia. Mas levou tanto tempo e eles ficaram mesmo no deserto por causa da murmuração deles. Porque eles murmuravam contra Deus. Eles murmuravam contra Deus. E hoje em dia, há muito povo dentro da igreja que nunca vai chegar à sua terra prometida, porque murmuram contra Deus. Mas lá atrás era melhor. Na velha vida era melhor. Isto é uma lição para nós também. E Deus tirou eles. E a partir do 16, e podem abrir mesmo, mais à frente, Êxodo 16. Êxodo, versículo 16. A Bíblia fala que Deus, na sua caminhada, aquele povo, Deus providenciou um alimento chamado maná. Maná era uma espécie de bolo, pão, com azeite, com sabor a mel, que literalmente descia do céu. Era o pão que descia do céu para alimentar aquele povo na sua caminhada. E a Bíblia fala que aquilo descia do céu, literalmente. Olha para mim, você já viu o que é pão descer do céu? Você já viu o que é passar tipo aqui no Funchal, ao pé da Sé, você está a fazer a sua vida e tal, e de repente você vê papos secos aqui do céu? Assim, pão d'água aqui do céu. Não, eu estou a dizer isso, porque às vezes nós lemos a Bíblia, e a Bíblia fala disso. Nós lemos a Bíblia e pensamos assim, não devia ser bem assim. Sim, diz, mas... Não, mas a Bíblia mesmo diz que Deus enviou pão que vinha do céu, que é chamado maná. E aquilo é muito engraçado, porque Deus enviava logo de manhã. E Deus dizia àquele povo, olha, vocês têm que apanhar aquele pão da manhã para o resto do dia. E não fica para o dia a seguir. E nós já vamos ver isso aqui pouco. Deus diz assim, colhe o pão, apanha o pão, mas não deixa para o dia a seguir, porque fica com bichos, fica com ranço. Estão a entender? Tem alguém aqui com sono? E vamos ver aqui a partir do 1. E aquele pão, igreja, aquele pão, e a Carmen abriu a Bíblia num versículo que pensei, ela vai roubar a minha palavra, mas não roubou. Mas já vamos ver isso. Este pão que descia do céu, diz a Bíblia, dava saúde àquele povo e a roupa daquele povo nunca estragava. E quero-vos dizer uma coisa, hoje em dia também temos a maná da igreja, também temos o pão da igreja, que é Jesus Cristo. E estou a dizer isto porque aqui um bocadinho nós vamos tomar o pão e vamos ter o vinho. E quero-vos dizer uma coisa, você tomar este pão e tomar este vinho vai dar saúde. Vamos ver pela Bíblia. Este pão está aqui e este vinho está aqui. Vai-vos dar saúde e tudo o que está estragado na tua vida nunca vai estragar. Porque nós vamos ver aqui pela Bíblia. Versículo 1 diz assim, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está em Elim, entre Elim e Sinai. Os 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, esta é a história que nós estamos a ler, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram assim, olha, quem me dera
que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Já viram o que eles disseram? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comemos pão até fartar. Porque este é o povo que estava na escravatura há 430 anos. E eles a dizer aqui, olha, quem me dera que morresse lá atrás. Que pelo menos tinha carne e pão. Porque nós temos tirado para este deserto para matares da fome a toda esta multidão. Versículo 11, mais para a frente, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Falas assim, olha, tu vais dizer assim: Entre as duas tardes comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Já que vocês são murmuradores, eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar carne e pão para vocês. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes, carne, e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E o povo disse assim, versículo 15, isto é a maná que a Bíblia está a falar. E vindo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: O que é isto? Olha, o que é isto? Porque não saberam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos deu para comer. Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra do Senhor que é mandado. Colhei dele, este é aquilo que eu falei há pouco. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer, certo? Gomer? Está certo? Gomer? Por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para que acharam a sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram uns mais que os outros. Porém, medindo como gomer, não é? Não, é uma medida, sim. Não subjava o que colherá muito, nem faltava o que colherá pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Glória a Deus. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixa dele para amanhã. É aquilo que disse há pouco. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Olha, não deram ouvidos a Moisés. Quem dá ouvidos a Deus aqui, levanta a mão. É bom que você também dá ouvidos a Deus. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns, Deus deixaram dele para o dia seguinte. Mas Deus não disse para fazer, mas não importa. Mas aquele pão que descia do céu tinha um propósito certo para aquele povo. E o propósito certo, você já pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 8. O propósito certo daquele pão era para dar saúde àquele povo, é para dar força àquele povo, que tudo aquilo que tinha sobre eles não estragava. É Deuteronômio 8, a partir do 3. Glória a Deus. Vamos ver a função desse pão. Já toda a gente está? Glória a Deus. E diz assim a Bíblia: E te humilhou, e deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Está a falar daquele pão que nós acabamos de ler. Que tu não conheceste. Nós vemos que eles não conheceram, certo? Está toda a gente está a ler? Sim? Ou estão distraídos, ou... Como é que é? Te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para que dá a entender que o homem não viverá só do pão. Que o homem não viverá só do pão. Jesus mencionou isto. Quando Jesus foi atentado pelo diabo, lá no deserto, ele disse isso. Que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. E veja isto no versículo 4, que por acaso a Carmen falou na quarta-feira. O propósito deste pão, igreja, o propósito deste pão é que, versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos.
Deus estava a dizer àquele povo, aquele pão que descia do céu, e nós sabemos quem é o pão da vida, quem é o pão do céu, é Jesus Cristo. Aquele pão que desceu do céu dava saúde àquele povo. Naqueles 40 anos aquele povo estava no deserto, aquele pão que desceu do céu dava saúde àquele povo. Aquele pão que eles comiam, a roupa, os fatos que eles tinham não estragava. Este é o propósito da Santa Ceia de hoje em dia. E quero vos dizer também uma coisa. Você não tem que comer a Santa Ceia só na igreja, por exemplo. Você também pode comer a Santa Ceia em casa. Porque Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Então você está em casa. Você está em família. Ou você está com os irmãos da igreja. E se você quer comer o pão e o vinho em memória de Jesus, vocês podem fazer. Você não tem que esperar até o início do mês para vir aqui à igreja fazer. Você pode, mesmo na sua cozinha, partir um bocadinho de pão, está lá na cozinha, e agarrar, e sei que vocês gostam de um pingo de vinho, não é? Mas eu estou a falar a sério. Vocês podem agarrar num copo de vinho, e vocês podem orar ao Senhor Jesus, e vamos fazer isso em memória de mim. Em memória de ti, desculpe. Vamos fazer isso em memória de Jesus. E você pode fazer isso. Você não tem que vir à igreja no início do mês para fazer. Você pode fazer na sua própria casa. Partir o pão e beber o vinho. Em memória de Jesus. Porquê? Porque aquele pão dá saúde. Atenção, estou eu que estou com a palavra. Amém? Glória a Deus. Podem abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10. Versículo 1. Glória a Deus. Vamos ver aqui o mestre da palavra, o Paulo, a falar disto. 1 Coríntios 10, versículo 1. Está toda a gente está? Glória a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, ouça bem o que aquilo diz aqui, ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Eu estava a falar daquilo que nós acabamos de ler. Okay? O Paulo aqui está a falar daquilo que nós estamos a ler até agora, ok? E o apóstolo Paulo estava a dizer assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, aquele pessoal que estava no deserto, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Ele está a dizer que este pão é um manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque beberam da pedra espiritual que os seguia. Glória a Deus. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque beberam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Cristo estava lá com aquele povo. Ele estava lá. Ele é o Verbo. Porque a Bíblia fala em João 1, quem está a escrever pode escrever. João 1 diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, estava a falar de Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Ele estava lá no início, Ele estava lá com aquele povo no deserto, Ele está aqui conosco hoje. E aquilo que nós vamos fazer hoje, a comer o pão e a beber este vinho, vai nos dar força, vai nos dar saúde, como deu saúde e força àquele povo, aqueles anos atrás, naquele deserto. Porque nós pensamos, igreja, que nós vamos aqui todos os meses, no início do mês, comer o pão e beber o vinho, e nós vamos ver mais uma coisita sobre este assunto. Nós vemos que nós comemos este pão, comemos este vinho, e vocês vão me desculpar, mas muitos vão aqui na esportiva. Vamos comer um bocadinho de pão, vamos beber um bocadinho de vinho, porque é uma coisa, não é? Vamos aqui na desportiva, porque
É esperado que nós tomamos o pão e tomamos o vinho. Porquê? Porque toda a gente está a tomar, eu tenho que tomar. Não. Não. Mas devem tomar. Parece uma contração. Não é contração. Não é uma contração. Contradição. Contradição. Exato. Exatamente. Mas não é. Mas não é. Porque você tem que comer o pão da vida, que é a carne de Jesus, e você tem que beber o sangue de Jesus. Porque se você não come o pão e você não bebe o vinho, não sou eu que estou a dizer, nós lemos agora em João 6, você não tem a vida. Você não tem vida dentro de vocês. Jesus disse, você não come a minha carne e não bebe o meu vinho, você não tem vida. Então você tem que comer o pão e você tem que beber o vinho. Mas nós vamos daqui a pouco, aquilo que nós temos a fazer e entender ou a comer esse pão e comer esse vinho. Porque parece-me, mas não é. Isto é sério, irmãos. Alguns estavam a dormir, mas agora estão bem acordados. Porque isto agora, aqui que eu vou dizer, é sério, irmãos. É mesmo a sério. E nós vamos ler pela palavra de Deus. Porque que acontece às vezes coisas dentro da igreja, com cristãos, que o Paulo dizia, acontecia coisas, porque nós vamos aqui, muitas das vezes, na esportiva. Mas você tem que saber uma coisa, este pão, verdadeiramente, como a Bíblia fala, não é a pastor, é a Bíblia que diz, verdadeiramente é a minha carne. E Jesus diz, esse sangue, esse vinho, esse sangue, esse é verdadeiramente, mas é que é verdadeiramente o meu sangue. Amém? Amém? Então a Santa Ceia é muito importante. Abre a Bíblia um pouco mais para a frente. Um pouco mais para a frente. No capítulo 11. Estamos no 10, não é? Versículo 11. Versículo 23. E diz assim: porque eu recebi do Senhor, este é o Paulo a falar, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, é algo importante. Quando nós tomamos esta Santa Ceia, quando nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o vinho, é o mandamento de Jesus. Não basta, eu sei que isto pode parecer estranho dizer, mas não basta só ler a palavra de Deus, não basta só ouvir a palavra de Deus, também é preciso fazer os mandamentos que Jesus nos deixou na sua palavra. E um dos mandamentos que Jesus deixou na sua palavra é precisamente isto, que é comer o pão e beber o vinho. Este é um mandamento de Jesus, não é um mandamento do homem, é de Jesus. Então, se Ele nos deixou um mandamento que é comer o pão, que representa a carne, e se Ele nos ensinou para beber o vinho, que representa o sangue dele, é um mandamento, é algo importante para a nossa vida. Posso saber o amém? E o Paulo estava a dizer isto aqui, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, eu partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes. Ouça, todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Posso ver o amém? Ele estava a revelar alguns assuntos importantes aqui. Ele estava a dizer que nós temos que fazer isto todas as vezes, em memória de Deus. E a Bíblia é muito claro. Vai um bocadinho mais para trás, em João 6, o mesmo capítulo que nós lemos há pouco. João 6.
João 6, por exemplo, nós já lemos, mas vamos ler novamente. No 49 diz assim: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E quer que você entenda o que Jesus estava a dizer aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu direi pela vida do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Vai mais para a frente novamente. 1 de Coríntios. Capítulo 10. Agora vamos entrar na segunda parte da lição, mas é muito rápido. Capítulo 10, versículo 5. Aquilo que eu falei há pouco, dos cuidados que nós temos de ter a tomar a Santa Ceia, é isto. Nós sabemos, e não vou ler, porque nós lemos praticamente todos os meses, o 2 de Coríntios 11, nós lemos agora. E pelo fim, o Paulo estava a dizer aqui, que cada homem examine a si mesmo, aquilo que fez até agora. Porque alguns comem o pão e bebem o vinho para a sua própria condenação. E depois o Paulo dizia assim uma coisa tremenda. É por isso, ou seja, aqueles que bebem e comem indignamente a Santa Ceia, a Bíblia fala é pela sua própria condenação. É por isso que está dentro da igreja muitos fracos, doentes, e depois pelo fim ele diz assim, e muitos que dormem, morrem dentro da igreja porque tomem o Santa Ceia indignamente. E estou a dizer isto porquê? Porque quase todos aqui, pensam, viemos da igreja tradicional. E eu na igreja tenho uma aqui mesmo, São Pedro, tenho uma igreja aqui mesmo. Eu sei porque eu também fui criado na igreja tradicional. E todos os domingos eu ia lá à missa com a minha mãe, não é? E a minha mãe forçava-me a ir à frente e o padre lá com a hóstia, dava a hóstia, vocês sabem, não é? E comia, mas isso também, eles estão a comer, isso também é a Santa Ceia. Isso também é a Santa Ceia. Isto não conta porque é a igreja. Não, isso também é a Santa Ceia. Porque quando nós lemos a Bíblia, e quando o Paulo dizia que muitos dentro da igreja morrem, estão doentes, não é? E estão fracos, ele também está a falar para todos, não está a falar da igreja do Renovo. Ele está a falar para todos. É por isso que é de extrema importância que nós hoje, quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, nós fizemos as coisas sabendo aquilo que nós estamos a fazer. Porque este pão pode ser só um papo seco. Este vinho pode ser só uma garrafa de vinho de madeira, mas representa verdadeiramente a carne de Jesus e o sangue de Jesus. E mesmo aquele pessoal, com muita tristeza que eu digo isso, aquele pessoal que toma a mesma hóstia, estão a tomar indignamente, vocês vão me desculpar. Porque se eles não sabem o que é que estão a fazer, estão a tomar indignamente. Posso ouvir o amém? Eu estou a dizer isto porque eu não quero, e nós não queremos, como liderança, que vocês tomem a Santa Ceia indignamente, mas eu também digo uma coisa, vocês têm que comer a Santa Ceia. Porque você tem que ter vida dentro de vós. E o Paulo dava-me algumas dicas aqui. Já está em 1 Coríntios 10, versículo 5, diz assim. Ele está a falar daquele povo do deserto. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Está a falar do povo do Egito. Pela que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Em figura, irmãos. Para que não cobicemos, peço desculpa, sabe, às vezes escapa um bocadinho, cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 7.
Não vos faceis, pois, idólatras. Aqui está outra vez. E você sabe que nós, a partir de maio para cá, nós estamos a bater bem forte neste assunto de idolatria. Eu vos pergunto uma coisa. Como é que é possível? Eu peço imensa desculpa, está bem? Isso está a gravar e pode ficar gravado. Como é que é possível uma pessoa numa igreja tradicional tomar a Santa Ceia, ter idolatria toda à sua volta, não tomar aquela hóstia, aquele pão, seja o que for, indignamente? Explica-me essa. Está a tomar indignamente. Porque Paulo estava a dizer aqui, Deus não agradou daquele pessoal no deserto. É uma tipo de figura. Ele não quer que vocês façam as coisas mais como eles fizeram. E depois ele diz assim, não façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantaram-se para folgar. E depois ele disse assim, e não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. 23 mil caíram. 23 mil caíram. Então Paulo estava a dizer, não ser idólatra e para não ser prostituta. Não está a falar, ouça, quando Paulo estava a dizer aqui, prostituamos, não está a falar de uma mulher na esquina. Não está a falar disso. Hã? Exatamente. Ele não está a falar como você vai aqui a Lavi e você vê aquelas mulheres na esquina. Não está a falar disso, irmãos. Ele está a falar prostituição espiritual. Vocês sabem o que é prostituição espiritual? É prostituição espiritual. E muitos, infelizmente, dentro da igreja são prostitutas. Espiritualmente falando. E Paulo estava a dizer, não ser idólatra e não ser prostituta. E não tentamos a Cristo como algo... Ouça bem, este é espetacular, alguns vão entender, se calhar alguns não vão entender. O Paulo estava a dizer, aquele povo no deserto eram idólatras, prostituíram-nos, e depois diz assim, e não tentamos a Cristo. Você já viu como Cristo estava lá com eles? Você já viu como Cristo estava lá com aquele povo? Que o pão da vida era Jesus. Mesmo naquela altura, aquele pão que descia do céu, era aquele pão que descia no céu, que era o maná, para aquele povo que estava a andar no deserto, era uma figura, era algo, um símbolo que Deus mandava para aquele povo. Era Jesus Cristo, que Jesus é o pão da vida. Jesus era o pão da vida. E Paulo estava a confirmar aqui que alguns fizeram assim, e não tentamos a Cristo, como algum deles também tentaram e pareceram pelos serpentes. E não memoreis, não seja memorador como aquele pessoal. Você vai tomar a Santa Ceia hoje, não seja memoradora. Mas a pastora... Não seja memoradora. Nem contra o teu pastor, nem contra o teu irmão. Não seja memoradora. Como também algum deles memoravam e pareceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, tudo isso sobreveio com figuras. E estão escritos para quê? Para aviso nosso. Diga comigo, para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar em pé. Olha, isto é tremendo. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Glória a Deus. O grupo de louvor pode subir. Podem subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas podem deixar a Bíblia aberta, que isto não acabou ainda. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos hoje que a Santa Ceia dos dias de hoje é algo de extrema importância. É algo que nós tomamos para dar-nos saúde. É algo que nós tomamos em memória de Jesus para dar-nos saúde. É o pão e o vinho. E você tem que comer o pão e você tem que beber o vinho. Porque se você não come o pão e não bebe o vinho, você não tem vida dentro de si. Mas, por outro lado, você tem que examinar a si mesmo. Você tem que examinar a si mesmo. Sabem porquê? Versículo 14.
Esta é uma continuação daquilo que ele estava a falar. Portanto, meus amados, fugi de quê? De idolatria. Falo como os sábios, julguei vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Mais uma pergunta. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos no mesmo pão. Devido a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Mas que digo? O ídolo é alguma coisa? Ou o sacrificado do ídolo é alguma coisa? Antes digo, ouça-me esta, que as coisas que os gentios sacrificam os demónios e não a Deus. Está a falar de idolatria, irmãos. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e a mesa dos demónios. Está a falar da Santa Ceia. Você a tomar a Santa Ceia não pode ser idólatra. Você a tomar a Santa Ceia não pode prostituir, espiritualmente falando, claro. Você não pode ser memorador. Você não pode ser memorador, não é só para a sua igreja, mas também seu irmão, também, do lado. Posso ouvir o amém? É por isso que o Paulo depois diz mais à frente que, para examinar a nós mesmos, para quem come o pão e bebe o vinho, indignamente, come para a sua própria condenação. Podemos ficar de pé e vou ler o versículo e vou pedir depois que você tira 2 ou 3 minutos para ter um bocadinho de comunhão com Deus. Para ser mais... o Paulo diz assim, portanto, não é preciso abrir a Bíblia e vou ler. Portanto, isto é 1 Coríntios 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber da cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, versículo 30, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. A Bíblia não é espetacular. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, não é pelo pastor, pelo Senhor, para que não sejamos condenados como o mundo. Espetacular. Espetacular mesmo. Mas quando nós julgamos a nós mesmos, a Bíblia está a dizer, somos repreendidos pelo Senhor. Eu não posso repreender, é o Senhor que vai repreender. Quando você chega a Ele e peça perdão. E diz assim, para não sermos condenados como o mundo. Glória a Deus. Tira 2 ou 3 minutos. Fala com o Senhor. Peça perdão se tem que pedir perdão. Porque hoje você tem que comer o pão e tem que beber o vinho. Porque Jesus disse em João 6, quem não come da minha carne e não come ou não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E eu quero e nós queremos que vocês tenham vida. Amém? Glória a Deus.